Então, vamos falar sobre exercendo a autoridade que Deus te deu. Amém? Então, Salmo 103, versículo 19, diz o seguinte: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Ok? Então, todo aquele que nasceu de novo, todo ser humano que recebeu Jesus Cristo como Senhor da sua vida e se tornou uma pessoa salva, ele recebeu a autoridade para exercer domínio sobre toda e qualquer situação adversa que ele venha passar aqui na face da terra. Está comigo, querido? E também recebeu a autoridade para curar enfermos e expulsar demônios. Algumas pessoas, por falta de conhecimento, pensam que essa autoridade para impor as mãos sobre os enfermos e expulsar demônios está restrita a um grupo de pessoas, ou está restrita a ministros ou a pastores tão somente. Mas a Bíblia diz que esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem no nome de Jesus. E um dos sinais é expulsar demônio, impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Amém? Acabamos de ler que o reino de Deus domina sobre tudo, e uma vez que você está em Cristo Jesus, você faz parte do reino de Deus. Amém? Então aqui em Lucas 11, 14 diz o seguinte: de outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo, e aconteceu ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam, mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e a casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulso os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando um valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Então preste bem atenção. Jesus Cristo acabara de curar uma pessoa, e ele expulsou, e aquela pessoa passou a ser um ser humano normal, porque Deus não criou o ser humano para ser doente. Está comigo? E algumas pessoas começaram a falar que ele estava expulsando, pelo maioral dos demônios, por Beelzebu. E nós vamos falar um pouco nessa ministração a respeito de Satanás, não para dar crédito a ele, nem para dar nenhum tipo de honra para ele, porque ele não é merecedor dessas coisas, mas para que você tenha um entendimento de que você já tem autoridade sobre o diabo. Amém? Precisamos conhecer a respeito disso. Beelzebu era o nome também dado a Satanás, o maioral dos demônios. E aí o Senhor Jesus diz: olha, dentro de uma hierarquia, nenhum reino pode estar dividido e subsistir. Então, se dentro da hierarquia, no reino do império das trevas, o diabo está dividido, como vai subsistir o seu reino? Porque é bem verdade, querido, que o ensinamento aqui nos traz uma ideia, que de repente o diabo, por ser Beelzebu, na ordem de comando, na hierarquia entre os demônios, eu não vou me deter tanto a isso, existe uma hierarquia, existe classes de demônios. Então, de repente, querido, poderia de repente mandar um demônio sair para que outro ocupasse o lugar na vida daquela pessoa. Mas só que Jesus disse: olha, se eu expulso pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus. E nós acabamos de ler que o reino de Deus domina sobre todas as coisas. E Jesus disse: olha, eu não tenho pacto com o inimigo, eu estou aqui ungido pelo Espírito Santo de Deus para desfazer as obras do diabo. Então ele disse: eu estou expulsando porque eu sou mais valente do que ele. Porque ele disse: se um valente dentro da sua casa se arma e protege tudo o que tem porque está confiando naquilo que tem, só se chegar um mais valente do que ele. Então Deus estava dizendo
na sua palavra, através de Jesus Cristo. Olha, Jesus, ele é superior, não tem nem comparação em relação ao diabo. O diabo é um derrotado, é um mentiroso, e ele não pode contra a sua vida que está em Cristo Jesus. E tudo que o diabo quer é que você não acredite que tem autoridade sobre ele, mas você tem através do nome de Jesus. Todo aquele que nasceu de novo já tem a autoridade delegada através do nome de Jesus sobre aquele que outrora você tinha medo. É por isso que hoje nós não temos medo do diabo e de nenhum demônio, porque estamos em Cristo, estamos no reino que domina sobre todas as coisas. Está comigo? Deus é bom demais. Vamos continuar aqui. Atos 10, 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então uma coisa precisa ficar certa: quem oprime não é Deus, mas Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando e libertando os oprimidos do diabo. Está comigo? E ele disse: olha, eu estou expulsando pelo dedo de Deus, eu estou expulsando pela unção, pelo Espírito de Deus, porque é chegado o reino de Deus. E os irmãos se lembram que Jesus, não foi, ele estava dizendo nos evangelhos: o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está próximo. Ele estava falando dele mesmo. O reino de Deus está próximo. Então o reino de Deus está dentro de mim e dentro de você hoje. E esse reino domina sobre todas as coisas. Agora precisamos conhecer a respeito dessa autoridade para exercer o domínio que nós temos através do reino de Deus. Está comigo? Colossenses 1,3 diz o seguinte: ele, Jesus Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então diga assim comigo: eu estou no reino de Deus. Diga: eu faço parte do reino de Deus. Então nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e esse reino domina sobre tudo. Se ele domina sobre tudo, querido, existe alguma coisa que seja impossível para você realizar? Não. Agora os crentes precisam exercer a autoridade que tem através do nome de Jesus. Está comigo? Mateus 10, versículo 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então preste bem atenção: Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Nós lemos que ele andou por toda parte fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, no exercício da autoridade que ele tinha aqui na face da terra, enquanto esteve aqui, ele exerceu essa autoridade e andou fazendo bem e libertando as pessoas. E aí ele está treinando, querido, 12 apóstolos, e ele chama esses 12 apóstolos, e ele delega essa autoridade, a mesma autoridade que está em seu nome, e que ele recebeu do seu pai, ele delegou para os apóstolos. E ele chamou os 12 e disse: olha, vou te dar autoridade para você expulsar demônio e curar os enfermos. E o que aconteceu? 12 discípulos, eles passaram a exercer essa autoridade, e eles foram evangelizar, querido, e eles exerceram a autoridade para expulsar demônio e curar os enfermos. Está comigo? Ok. Então o que acontece? Mais na frente, essa autoridade também foi transferida para 70 discípulos do Senhor. E depois, mais na frente, nós vamos ver que ele transferiu essa mesma autoridade que está no nome de Jesus para a igreja, que somos nós. Ok? Lucas 10, 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetes pelo teu nome. Diga: é através do nome de Jesus. Não, diga com mais convicção, diga assim: é através do nome de Jesus. Diga: eu posso usar o nome de Jesus para expulsar demônios
e curar enfermos. Mas ele lhe disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Eu quero te dizer, quando você está no exercício dessa autoridade, querido, e de repente você está na evangelização, de repente você se depara com a situação que você tem que exercer a autoridade que você tem em Cristo Jesus, para expulsar um demônio, para libertar uma pessoa, para curar um enfermo, não vai haver retaliação para você. Nós não acreditamos nisso, isso é uma mentira do diabo. À medida que você vai andando no exercício da autoridade que já foi delegada para você, mais autoridade você vai exercer. Então vamos ver uma situação que ocorreu em Marcos capítulo 5. Entrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possuído de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E o que é que acontece, querido? Jesus está aqui diante de uma situação onde tem um ser humano aprisionado por uma legião de demônios, e ninguém poderia, querido, segurar esse cidadão. Ele andava nos sepulcros, ele andava excluído da sociedade, ele andava colocando medo para outras pessoas. E aí Jesus se depara numa situação como essa, e como ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder, para libertar o cativo do cativeiro, Jesus vai e dá uma voz de comando, e nesse exato momento, Jesus pergunta para o demônio: qual é o seu nome? E isto aqui, querido, não é para formarmos uma doutrina, para todas as vezes que formos exercitar a autoridade para expulsar demônios, sair perguntando qual é o seu nome. Não se faz necessário isso. A única vez que você vê esse registro na Bíblia é nesse exato momento. E eu creio, querido, que Jesus perguntou, e pode parecer algo simples, mas é algo poderoso, para que eu e você pudéssemos compreender pela fé, que quer seja uma legião ou apenas um demônio só, o nome de Jesus é suficiente para expulsar, e não para você ficar conversando e nem ficar perguntando, para que você veio, o que é que você quer? Tem pessoas, porque lhe falta o conhecimento, querido, quando vai expulsar um demônio de uma vida de alguém, fica perguntando e dando oportunidade para o demônio estar falando. Ele já é mentiroso, querido. O diabo, ele é o pai da mentira. Você não tem que ficar conversando com nenhum demônio, você tem que exercer a autoridade através do nome de Jesus, e você tem que expulsá-lo, e ele vai ter que obedecer, porque ele conhece, querido, o nome de Jesus, como eu e você conhecemos, e sabe que Jesus tem autoridade sobre eles, todos eles. Está comigo, querido? Glória a Deus. Deus é muito bom. Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, lhe falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que tipo de discípulo nós vamos fazer? Uma vez que ele ressuscitou, querido, ressurgiu dentre os mortos, e agora, querido, ele está transferindo essa autoridade que ele tem, que ele recebeu, que ele exerceu quando estava aqui, na condição de homem, querido, na condição de um ser humano igual a mim e a você, da mesma forma que ele enviou, querido, os discípulos, foi da mesma forma que o Pai o enviou.
Ele disse: da mesma forma que meu Pai enviou, eu envio a vós. Então ele foi enviado com poder, com autoridade. E eu e você estamos aqui hoje, somos a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos enviados, querido, com poder e com autoridade. A pessoa, ela exercita uma autoridade, querido, e a autoridade que ela tem vai ter valor dependendo de quem está por trás dessa autoridade. O nosso irmão Kenneth Hagin, ele dá um exemplo de um guarda de trânsito. E ele diz que um guarda de trânsito, querido, quando faz um sinal para você parar, ele não tem poder no que diz respeito à força física para parar o seu automóvel. Mas ele tem a autoridade porque ele foi delegado para isso. E aí nós paramos. Deixa eu te falar um negócio. Por trás da autoridade que eu e você recebemos para expulsar demônios, está o próprio Deus. Jesus disse: eu expulso pelo dedo de Deus. Porque nós somos uma família aqui na face da terra que é chamada pelo nome de Jesus. E essa família, querido, tem autoridade. E aí muitas pessoas estão se desentendendo no âmbito familiar. Muitas pessoas não estão conseguindo resolver seus problemas, às vezes, querido, no ambiente de trabalho, às vezes até consigo mesmo, porque não estão compreendendo quem é que está por trás, muitas vezes, daquelas situações adversas. E é isso que eu quero que você compreenda pela fé. Eu quero que você compreenda pela fé que você tem autoridade para resolver as coisas. E você tem que exercitar essa autoridade que há no nome de Jesus. Efésios 6,12 diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido algumas coisas, é isso que está escrito? Tudo, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Nós estamos no mundo, mas não fazemos parte do mundo, não fazemos parte do sistema do mundo. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne. Muitas vezes as pessoas, inclusive você que está nos assistindo, de repente pode estar tendo um desentendimento no seu lar, deve estar havendo um desencontro, né, de informações, e aí você está se desentendendo com o seu cônjuge, às vezes pode ser com relação aos seus filhos, e muitas vezes você não compreende quem está por trás de uma situação, e aí você precisa entender, tem coisas que precisam ser conversadas, tem coisas que precisam ser sentadas, entre marido e mulher, entre pai e filhos, mas tem coisas, querido, que nós podemos discernir que existe uma influência por trás querendo destruir a família. Amém. E nós temos autoridade contra o diabo. Amém. E contra toda a sua hierarquia estabelecida por ele mesmo. E muitas vezes as pessoas, querido, estão batendo boca, quando na realidade deveria exercer a autoridade e ordenar que aquele espírito imundo não permaneça na situação, não permaneça no seu lar, porque Deus não vai, querido, enviar Jesus Cristo outra vez, como um ser humano, para me ajudar e te ajudar aqui na face da terra. Tudo o que ele tinha que fazer, Jesus bradou e disse: está consumado. Agora está comigo e com você, tomarmos posse dessa autoridade, através do nome de Jesus, e confrontarmos as situações, não corrermos das situações, mas enfrentarmos as situações. Eu não estou falando que você está em guerra, o que eu estou dizendo é o seguinte: diante de uma circunstância adversa, você tem que ter o discernimento, e se entender, querido, que existe sombra ali do sujo, você já tem que exercer a autoridade. Quem é que tem interesse, querido, que não venha dinheiro para o seu bolso? Quem é que tem interesse, querido, que você esteja desempregado? Quem é que tem interesse que você não esteja bem com o seu cônjuge? Com certeza não é você.
Com certeza não é você que está nos assistindo. Então, se nós sabemos quem é que tem interesse, querido, de destruir as famílias, e sabemos que temos autoridade sobre ele, nós temos que mandar ele sair. Está comigo? Vamos lá para João 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus Cristo disse: olha, o adversário, aquele que é o pai da mentira, ele vem somente para matar, roubar e destruir. Então, fica fácil demais para mim e para você, querido, identificarmos as obras de Deus e as obras do diabo. Então, tudo aquilo que mata, destrói e rouba, não vem da parte de Deus, porque Deus é bom, Deus é amor. No caráter de Deus, querido, não existe maldade. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do Pai das luzes, onde não pode existir sombra, nem variação de mudança. Certa feita chegaram para Jesus e disseram: bom mestre. E Jesus disse: por que me chamas de bom? Bom só tem um, que é Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu sou o filho dele, unigênito, mas ele é tão bom, que ele pediu para que eu viesse, e me enviou, para que eu deixasse de ser unigênito, e se tornasse primogênito. Isso expressa a bondade de Deus. A bondade de Deus é expressa na natureza. Deus criou todas as coisas. A bondade de Deus, querido, é expressa quando Jesus disse: olha, Deus faz chover, e nasceu o sol para todos. Então, alinhe seus pensamentos. Coisas que está trazendo dano para a sua vida não vem da parte de Deus, mas você tem autoridade para resolver. E nós fomos chamados, querido, não para se conformar com as coisas do mundo, mas nós fomos chamados para transformar o mundo pela renovação da nossa mente. E isto inclui exercer a autoridade que já nos foi delegada. Então, se eu sei que tenho autoridade para expulsar demônio, eu sei que tenho autoridade sobre o espírito de miséria, porque o espírito de miséria não tem mais poder sobre a minha vida, porque eu estou no reino de Deus, o reino que domina sobre todas as coisas. Da mesma forma que o espírito de enfermidade não tem mais poder sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque agora eu fui transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu estou no reino de Deus, e esse reino domina sobre todas as coisas. Quando algo acontece que não é bom na sua casa, no seu emprego, você deve, em primeiro lugar, ligar para o pastor ou tomar a autoridade? Veja como Deus é inteligente, querido, e sobrepuja a sabedoria de Deus, sobrepuja a nossa sabedoria, querido. Deus saberia, querido, pela sua infinita sabedoria, que os pastores não dariam conta de resolver o problema de todo mundo. Quando Jesus estava aqui, como um ser humano, ungido, ele não podia estar ao mesmo tempo em todos os lugares. E aí ele treinou 12, 70, e hoje são milhares, e milhares, e milhares. Eu não posso estar na sua casa, mas o Espírito Santo está dentro de você. E você, sabendo que tem a autoridade, não fica mais fácil viver? Porque já pensou, se de repente, você se depara com uma situação de enfermidade na sua casa, e você depende simplesmente do pastor Cleone para resolver essa situação, e de repente você liga para o pastor Cleone, e o pastor Cleone diz: olha, eu não estou podendo ir porque eu estou ocupado, porque isso pode acontecer. E como é que ficaria a sua situação? E se isso acontece de madrugada, que o celular do pastor Cleone está desligado, mas Deus delegou a você também,
Eu quero dizer algo, inclusive para você que está nos assistindo, a mesma autoridade que eu tenho no nome de Jesus, você também tem se nasceu de novo. Tem coisa, gente, que não é normal estar acontecendo. Não é normal a sua feira desaparecer. Não é normal, querido. Sabe, você está na sua casa e de repente as coisas começarem a quebrarem, do nada. Não é normal. E você precisa exercer a autoridade. Eu quero falar para você, não é normal as coisas na sua casa estarem se quebrando constantemente. Como não é normal você estar brigando todo o tempo com seu cônjuge. Não são coisas normais. E se você nasceu de novo, exerça a autoridade. Porque você tem a autoridade através do nome de Jesus, assim como todo e qualquer pastor tem. Você tem a mesma autoridade para expulsar demônio. Se você crê no nome de Jesus, a Bíblia garante isso, que é um dos sinais que vão acompanhar aqueles que creem no nome de Jesus, é expulsar demônio. Aleluia. Não é normal que seu carro está quebrando o tempo todo. Você tem que entender, tem coisas que não são normais de estar acontecendo. E você precisa tomar uma posição. Amém? Diga comigo, não é normal. Não é normal. As coisas ruins acontecerem na minha vida. O que é normal, querido, são as bênçãos. As bênçãos te acompanhando, correndo e te encontrando. O que é normal, querido, na sua casa é ter uma atmosfera de paz e alegria. O que é normal na sua casa, você que nasceu de novo, querido, é ter fartura e não falta. E muitas vezes os crentes estão se acostumando com as coisas do mundo e não exercendo a autoridade que tem. E você precisa exercer essa autoridade. Precisa banir esse espírito de miséria, precisa banir a falta, precisa banir a contenda, precisa trazer para dentro de casa a unidade, a harmonia, prosperidade. A Bíblia diz que a morada do justo é abençoada. Então a sua morada é abençoada. E você tem que andar de cabeça erguida, querido, porque você é rei e sacerdote. E quando um rei dá uma ordem, querido, aquela ordem vai ser obedecida. Então, quando você, no exercício da autoridade que lhe foi confiada e conferida, quando você diz algo, fique certo, vai acontecer.